Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver aqui 3 questões sobre teoria de conjuntos em questões que foram aplicadas pela banca IBFC. E olha só o detalhe, se você vai fazer algum concurso e esse concurso da IBFC é de nível superior, pasmem, quase que 100% das provas você vai encontrar questões de teoria de conjunto. Então, essas dicas que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo, elas são fundamentais para que você não possa errar aí na sua prova, tá bom? Então, é só ficar comigo e acompanhar direitinho aqui todas as dicas que eu vou passar para vocês, que são imperdíveis. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só, pessoal, eu tive o cuidado aí de pincelar e de olhar todas as provas que a banca IBFC aplicou aí desde o ano de 2022 até agora. E aí eu fiz uma análise minuciosa aí, principalmente nas provas de nível superior, tá bom? Então, professor, então quer dizer que para nível médio e fundamental não cai? Não, não é isso que eu estou falando não, tá certo? Inclusive, mesmo quando você está lá no nível médio e fundamental, são essas questões aqui também que eles cobram lá, tá certo? Agora eu estou dando um dado estatístico com relação às provas de nível superior. E aí, por exemplo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente está aí às vésperas, né, do concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então, ó, fica ligadinho, porque em quase todas as provas caíram pelo menos uma questão de teoria de conjunto, tá bom? Então, realmente aqui, ó, fundamental. E outra coisa, quando você terminar essa aula aqui, vai ter um link aí na descrição que você, professor, eu quero praticar. Vai ter lá um link só com todas essas questões que eu peguei da banca IBFC e fiz um questionário para você, tá bom? Você pode responder aí. Ficou com alguma dúvida? Volta aqui no vídeo, deixa lá na descrição do vídeo, né? Lá nos comentários você coloca, professor, eu fiquei com dúvida na questão tal, você poderia resolver? Que a gente traz aqui também a solução aqui para vocês, tá bom? Então o foco da gente aqui é ajudar você a entender o conteúdo e conseguir, né, fechar aí sua prova de matemática de raciocínio lógico da banca IBFC, tá certo? O que é que eu peço em troca? Não é muita coisa para você. É simplesmente que você possa se inscrever, caso ainda não seja inscrito, tá? E deixar também o like no vídeo. Se puder também divulgar, ajuda bastante, tá certo? Faço isso aqui com muito prazer, com muito carinho para você. Então, não vamos perder tempo, né? Vamos aqui para as questões. Deixa eu sair aqui para vocês poderem me ver e ver a questão. A primeira questão ela fala o seguinte, ó. O promotor de uma marca de bebidas fez uma pesquisa num supermercado e chegou ao seguinte resultado. 45 clientes compram da bebida A, 72 clientes compram da bebida B e 16 clientes compram qualquer uma das duas bebidas, A ou B, tá certo? Então, olha só. Professor, mas essa questão aí não é simples, não é canônica, não. É só um detalhe aqui que eu quero chamar para vocês nessa questão aqui. Beleza, ó, ele disse que o número de A é 45, né? Beleza, vou anotar. Ele disse que o número de B era 72, e aí vem esse dado aí que ele dá logo em seguida. E aí ele costuma fazer isso em algumas questões, vocês vão perceber, para justamente tentar confundir a gente, que é o quê? Ele fala justamente isso, ó, que 16 clientes compram qualquer uma das duas bebidas. Pronto. Aqui, pessoal, a informação importante é até aqui. Esse A ou B, né, ele bota justamente esse O aqui para confundir, tá certo? Mas nesse caso aqui, ó, que os 16 clientes compram qualquer uma das duas bebidas, isso aqui é a interseção, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem que o N de A, interseção B, é igual a 16, tá bom? Então, nessas condições, o total de clientes que compram pelo menos uma das bebidas é igual a... Observe que ele também, outro detalhe aqui, né, é essa frase, essa palavra que ele usa aqui, ó, pelo menos. Então, vamos retornar aqui, pessoal. Deu uma crise de tosse aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, quando ele fala aqui, ó, pelo menos uma das bebidas é igual a...
esse pelo menos, quando ele fala aqui, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo a união, tá certo? Então, cuidado para não confundir esse pelo menos com apenas uma das bebidas, tá certo? Então, nesse caso, quando ele está falando pelo menos, ele quer saber a união. Então, beleza, a gente já tem agora todos os dados. E, de novo, né? Destaco de novo aqui para vocês. Cuidado, né? Ó, porque quando ele falou ali, ó, 16 clientes compram qualquer uma das duas. Ou seja, ele compra essa e essa, né? Qualquer uma das duas. Então, isso é a interseção. E aí ele colocou esse ou aí para confundir você, tá bom? Então, fica ligadinho aí nesse detalhe. Se realmente quando aparecer um ou, tá fazendo referência realmente à união, tá? E outro detalhe, esse pelo menos, ele está perguntando a união, beleza? Pronto, agora é só resolver. Como é que a gente resolve um problema desse tipo? A gente monta aqui o diagrama, né? Ó. A gente tem aqui o A, o B. Por onde é que a gente começa? Pela interseção, né? Então, eu vou colocar aqui 16. Então, A tem 45, só que aqui já tem 16, né? Então, eu tenho que tirar 45 menos 16. Bem, se fosse 15, daria 30, né? Como eu estou tirando um a mais, vai ficar 29. Beleza? E aqui, 72. Então, 72 tirando 16 vai dar, tirando 10 fica 62, tirando 6 fica 56, né? Então, agora, se eu quero saber a união, basta somar, né? Então, a união entre A e B, isso aqui vai ficar 29 mais 16 mais 56. Beleza? Pronto, esse número aqui, ó, a gente já sabe, é esse número aqui, que é o próprio A. Então, é 45 mais 56. Então, esse número aqui vai dar quanto? 90, 101, né? Ó, 90 mais 11, 101. Beleza. E aí termina aqui a questão. Nesse caso aqui, a alternativa correta, letra C, de coração. Beleza? Se ficar alguma dúvida, ó, pode deixar aí nos comentários. Vamos aqui para a próxima questão. Então, aqui nessa segunda questão aqui, a gente tem o seguinte problema. Você pode estar dizendo, professor, mas essa questão não é parecida com a anterior, não? É mais ou menos, né? A ideia de resolução, ela muda, né? E eu achei interessante essa questão aqui, para trazer para vocês também, para dar ideia, né? Caso apareça uma questão semelhante. E também um outro detalhe aqui que aparece bastante nas provas da IBFC, tá? E eu, com relação à teoria de conjunto, que é o seguinte. Quando a gente for fazer aqui na resolução, a gente vai ver que vai aparecer uma incógnita e a gente vai encontrar essa incógnita. E esse valor que a gente encontra da incógnita está lá na alternativa. Por que a banca faz isso? Porque o nosso psicológico, quando a gente acha a variável, a gente acha que resolveu o problema, que terminou o problema. E não lembra que, na verdade, a pergunta foi outra, tá bom? Então, eu já alertei isso aqui num outro vídeo que eu fiz sobre algumas questões sobre conjuntos, tá? Da banca IBFC. E estou aqui alertando vocês novamente. Mas estou trazendo porque eu gostei dessa questão. Achei ela uma ideia, né, um pouquinho diferente aí para que vocês também fiquem com isso aí na manga. Então, olha só. Na eleição entre dois candidatos, A e B foram ouvidas uma única vez. 260 pessoas sobre o candidato preferido para votar e o resultado foi o seguinte. 120 votariam no candidato A. Então, já vou anotando aqui, tá certo? Então, 120 votariam no candidato A. 130 votariam somente em um dos dois candidatos, tá certo? Então, 130 somente em um dos candidatos, tá? Então, vamos lá. Nota essa informação. E 45 votariam em nenhum dos dois. Na verdade, não votariam em nenhum dos dois, né? Então, 45 não votariam. Vamos colocar assim, tá? Então, se a gente montar aqui o diagrama de Venn, né? Candidato A, candidato B, né? A gente tem o seguinte, né? Que 45 é esse númerozinho que fica aqui fora, né? Então, 45 é esse númerozinho que fica aqui fora do nosso diagrama de Venn. Ou seja, ele nem votaria em A, nem votaria em B. Aí, nessas condições, o total de pessoas que votariam no candidato B é igual a... Então, a gente quer saber, ó, N
de B. Beleza? Então é isso que a gente quer saber. Anota quando tu estiver lendo, para justamente não cometer, né, esse equívoco e esquecer. Então, olha só, aí você diz, professor, como é que eu vou fazer aqui? Porque ele não deu a interseção. Ele deu o total, né? Não anotei. Total é 260. E aí o que é que acontece? Como ele já disse que 45 não votariam nenhum nem outro, então a união entre A e B, é eu pegar, né, ó, o que não pega nenhum em outro e subtrair 260 menos 45, que vai dar 215, não é isso? Tá bom? Então essa continha aqui foi 260 menos 45, né, que não pega nenhum nem outro. Pronto, então essa é a união. Então com esse dado aqui e com esse e esse, a gente vai encontrar aqui o restante das informações. Então vamos dar nomes. Por enquanto a gente não sabe, né? Ó, eu vou chamar aqui, ó, x, y e z. A gente não sabe esses valores por enquanto. A gente sabe o de A completo. Mas para eu saber só A, eu teria que saber a interseção. E eu ainda não sei nenhuma informação aqui. Mas olha só. Ele falou para a gente, ó, que 130 somente votaria somente em um dos candidatos. Ou seja, votaria ou só em A ou votaria só em B. Tá certo? Então, quando eu somar os que votariam só em A mais os que votariam só em B, isso aqui está dando 130. Então, essa é a informação que a gente tem. Ó. X mais Z, isso aqui é 130. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, somente, né, A, somente B. Somando os dois, deu 130. Tranquilo? Pronto. E agora, professor? Bem, a gente também sabe a união. Para eu saber a união, ó, é só somar x mais y mais z. Então, eu vou usar agora o dado da união. Eu tenho que x mais y mais z, isso aqui é 215. Ixi, professor, tem 3 letras aí, como é que eu vou saber? Poxa, tranquilo, ó. A gente já sabe, ó, que x mais z é 130. Não está aparecendo aqui, ó, x mais z? Então, esses dois somando aqui, eu sei que dá 130. Então, aqui vai ficar o y mais 130 igual a 215. Pronto, agora é só subtrair 130, né, dos dois lados, ou passar 130 para o outro lado trocando o sinal. A gente fica y igual a 215 menos 130. Tá bom? Então, fazendo essa conta aqui vai dar o quê? 70, 85. Então, y igual a 85. Tá bom? Aí você vem, ó. Então, y é a interseção. 85. Aí lembra aquilo que eu falei? Eita, ó, tem a 85 aqui, achei a variável. Né? Aí a gente vai lá, ó, marca, achando que vai se consagrar. Agora eu me consagro, né? Como diz o Milton Leite lá da Globo. Então, é justamente isso. Tá, ó, chegou agora ó, no Y, a gente achou só a interseção. Mas o que a gente quer saber ó, é N de B. Então, para eu saber N de B, eu tenho que agora achar Z. Porque aí eu vou somar Y mais Z, né? E aí eu vou achar o N de B. E aí como é que eu faço para saber como é que eu faço isso? Aí é onde vai entrar ó, o dado do N de A. Tá bom? Porque se agora eu sei a interseção, eu sei quanto é que vale X. É 120 menos 85. Tá certo? E nesse caso vai dar 15,35, né? Então aqui vai dar 35. Beleza? Pronto. E agora, professor? Agora, só correr para o abraço, né? X é 35. Eu tenho essa outra relação aqui envolvendo, né, o X e o Z, porque eu estou querendo encontrar o Z. Então eu vou trazer para cá, ó. Ou então vou até tirar aqui. Deixa eu vir para cá. Não gosto de apertado, não. Então a gente vai ficar com o seguinte, a gente vai ficar, ó, X a gente já encontrou, é 35 mais Z igual a 130. Coloca esse cara para o outro membro, né? Então Z igual a 130 menos 35. Vai dar quanto essa conta? Z igual a 95. De novo, né? Se a gente for olhar e está aí no item C, está cheia a variável, é 95. Então, lembra, olha exatamente o que você quer encontrar. A gente quer encontrar N de B. Se a gente quer encontrar N de B, eu vou somar ó, Y mais Z, tá certo? Ou seja, 85
mais 95, que é esse valor aqui que a gente encontrou. Então, N de B, ele vai ser 85 mais 95, tá bom? E nesse caso aqui dá igual a 180, né? Voltando aqui para a nossa questão, seria a alternativa A, tá bom, pessoal? Então, é só tomar cuidado aí direitinho que dá para fazer com calma, beleza? Vamos agora para a última questão. Então, pessoal, aqui na última questão desse vídeo também é uma questão que cai bastante aí nos concursos aí da banca IBFC, tá? Você não pode ficar sem saber qual é a definição da diferença entre dois conjuntos. Vocês vão ver no questionário em que eu coletei lá as questões, tá? Não esquece, tá aí na descrição do vídeo o link, em que você vai perceber que várias questões ele trabalha com a diferença de conjuntos. Então, isso aí é uma coisa que você não pode ficar sem saber. Inclusive, no outro vídeo eu também trabalhei mais questões com diferença entre conjuntos, tá? Se você ficar com alguma dúvida aí, também vou deixar esse link aí na descrição do vídeo para você, tá? E ele também vai aparecer no final desse vídeo aqui. Então, olha só. A gente tem o seguinte, ó, um conjunto A tem exatamente 6 elementos distintos e um conjunto B tem exatamente 7 elementos distintos. Nessas condições, é correto afirmar que, se há 3 elementos em comum entre os conjuntos A e B, então o total de elementos do conjunto que representa a união entre eles é igual a 16. Então, olha só. A união, a gente vai pegar o quê? Tudo, né? União pega tudo. Imagina o seguinte, que todos os elementos de A são distintos dos elementos de B. Ou seja, a interseção entre eles é vazio. Né? Que quando isso acontece, a união ela é máxima, dá a maior união. Então, nesse caso, 6 mais 7 daria 13. Então, no máximo, a gente teria uma interseção aí de 13 elementos, que é quando todos eles fossem distintos. Imagine nesse caso que a gente tem interseção, né, de 3 elementos. Então, a gente teria aqui, na verdade, 10 elementos na união. Beleza? A segunda letra B, ele fala, se o conjunto que representa a interseção entre os conjuntos A e B é vazio, então os conjuntos são disjuntos. Beleza, é a definição de conjuntos disjuntos, tá certo? Então aqui já a alternativa correta é a letra B. Mas vamos ver por que é que as outras não estão corretas. Então ele fala, se há 3 elementos em comum entre o conjunto A e B, então o total de elementos do conjunto A menos B é igual a 4. Certo? Professor, como é mesmo a definição do conjunto A menos B, tá certo? Eu vou colocar, pessoal, porque é importante, vocês não podem esquecer, tá? Então, o conjunto A menos B, como é que é definido isso aqui? São os elementos que estão em A e esses elementos não estão em B, certo? Essa é a definição formal. E na prática, professor, como é na prática esse conjunto? Bem, na prática, pessoal, é eu pegar tudo que tiver na interseção e retirar. Como assim? Vou colocar aqui, ó. Digamos que aqui eu tenha o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Então, digamos que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, quem seria A menos B? É justamente eu tirar aqueles que estão, os de A que estão em B. Quem é? É os que estão na interseção. Sobrou quem? Sobrou 1, 2 e 3. Tá bom? Da mesma forma, se eu quisesse fazer B menos A, seria quem? Aí eu vou tirar também esses da interseção. Vou pegar B, tirando os que estão na interseção. Seria 6, 7 e 8. Tá? Então essa é a definição da diferença. É fundamental que você não tenha dúvidas, porque a probabilidade de cair a questão envolvendo diferença é muito grande aí na prova da IBFC. Tá certo? Então, nesse caso, como ele fala aí, se há 3 elementos em comum nos conjuntos A e B, então o total de elementos do conjunto A menos B é igual a 4. Não, né? Seria igual a 3. Né? Porque se A tem 6 elementos, A tem 6 elementos distintos, tá vendo? Aí eu vou tirar a interseção, que é como a gente viu, que é para fazer a diferença, vai sobrar só 3 lá, tá bom? Então por isso que está errado. Na letra D, se há 3 elementos em comum,
entre os conjuntos A e B, ou seja, na interseção tem 3 elementos, então o total de elementos do conjunto B menos A é igual a 3. Não, nesse caso seria igual a 4, né? Porque a gente tem 7 menos 3, que são já a interseção, sobraria 4. Beleza? Então é isso, pessoal, né? De novo, se você não deixou o like nesse vídeo aí, ajuda demais aqui, dá uma moral bastante, né? Bem grande aqui para o professor. E se não for inscrito aí também, acompanhe nosso canal aqui, vou trazer muito conteúdo para concurso aqui para ajudar vocês. E tudo 0800, tá bom? Então ficou com dúvida, deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar e responder. Então forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.